não poderia deixar de vir à tribuna do Senado para tratar de um assunto gravíssimo que estamos vivendo no Acre. Ontem, a ação de criminosos e anteontem, eles incendiaram 5 ônibus, inclusive um de uma igreja evangélica, criaram um clima de terror na cidade de Rio Branco e as autoridades policiais identificaram claramente como uma reação à ação da própria polícia, que prendeu alguns assaltantes. E nós temos, então, representantes de facções criminosas, o Bonde 13, Comando Vermelho e também o PCC, que estão presentes em todos os estados, nos presídios, e resolveram agir também no nosso estado. Em São Paulo foram centenas, somados já passam de milhares de ônibus queimados. No Rio de Janeiro não foi diferente. Estavam no Nordeste e agora tentam implantar um clima de medo e de terror na cidade de Rio Branco. A preocupação é generalizada de todos. O momento exige uma ação forte das autoridades. Devo aqui prestar conta, hoje falei dezenas de vezes com o governador, com outras autoridades do Estado, com o prefeito Marcos Alexandre e também 3 vezes com o ministro da Defesa e o ministro da Justiça. Estamos organizando uma reação à altura daquilo que é a expectativa da população e que também essa ação criminosa exige. Os poderes, judiciário, o Ministério Público está ajudando também e, óbvio, algumas das ações que estão em curso não podem ser divulgadas ainda, mas graças à ação do secretário Emilson, do Comando da Polícia Militar, da Polícia Federal, da Força Nacional, da Polícia Rodoviária Federal, estão todos juntos, nós podemos dizer que no Acre não vai se implantar o clima de terror que os que atuam no submundo do crime querem implantar. É lamentável, as cenas são chocantes, a população, com razão, se sente amedrontada, mas acho que é uma hora, eu vi ainda há pouco o senador Sérgio Petecão, é hora de estarmos todos juntos. Eu afirmo, ainda bem que temos um governador como o governador Tião Viana, que não abre, que é firme, que está, desde anteontem, tomando as medidas necessárias para que a tranquilidade possa voltar ao nosso Estado. Nós não vamos ceder à ação dos criminosos. E eu posso afirmar que o envolvimento das autoridades federais me dão a tranquilidade. Nós estamos agindo, tem um plano em curso, um plano duro de enfrentamento dessas facções criminosas. O que nós temos que fazer também, e até numa postagem que fiz na minha página no Facebook, é trazer aqui para o plenário do Senado, além de prestar conta de que todos nós temos que estar juntos, cobrando, mas também reconhecendo. Hoje, quando eu falava a última vez com o ministro da Justiça, eu já agradecia o ministro Aldo, que estão organizando e dando suporte para que as medidas sejam implementadas nas próximas horas e nos próximos dias. Mas eu me pergunto, por que nós não votamos, por exemplo, o novo Código Penal, a parte que trata da atualização da legislação para enfrentamento da criminalidade? Será que 52 mil homicídios são poucos? 40 mil mortes no trânsito são poucas? Posso dizer que boa parte delas são assassinatos? Não tem guerra no mundo que mate tanto do que a violência no nosso país. O Brasil, das 50 cidades mais violentas do mundo, tem 10. Rio Branco já foi, antes de eu assumir o governo, a mais violenta cidade do Brasil. Graças a Deus não é mais, mas a violência segue nos afrontando a todos. Segue deixando a sensação de impotência para a população. Nessa hora eu queria aqui agradecer e cumprimentar do Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional, Polícia Federal,
a Secretaria de Segurança, os policiais civis, os que não estavam de serviço nem de plantão foram para as ruas, e de modo muito especial toda a Polícia Militar, que com os seus oficiais, mas com os praças, com os cabos, sargentos, todos eles se empenharam para que a gente pudesse fazer o enfrentamento necessário à ação dessas facções criminosas. Eu ouço com satisfação o meu colega senador Sérgio Petecão numa parte. Jorge Viana, primeiramente, lhe parabenizar por trazer esse assunto à tribuna do Senado. Isso demonstra a sua preocupação, apesar de eu discordar de alguns pontos de vista de Vossa Excelência. Por exemplo, essa comparação com o Rio de Janeiro, com São Paulo, essas cidades, senador, elas são acostumadas a conviver com essas situações. Lá na nossa capital, Rio Branco, nós nunca tivemos situações como nós estamos tendo agora. Foram queimados 15 automóveis, entre ônibus, caminhões, carro de passeio. Então, Senador Sérgio Petecão, eu acho que Vossa Excelência está se informando pelas redes sociais, com todo respeito. Oficialmente, comprovadamente, foram 5 ônibus. Não, estou falando automóveis em geral. Foi tocado fogo em caminhões. Não. Em caminhões. Vossa Excelência, foi tocado fogo em escola. Eu estou lhe informando. Eu estou dando a informação oficial. Tudo que foi queimado foi registrado na polícia. O problema é que, no medo, as pessoas vão... Olha, teve isso, até um início de incêndio que estava tendo no supermercado Araújo, já estavam debitando. Então, houve muitas versões, não houve queima de 15 carros. Eu falei com as autoridades da segurança, eu estou ajudando no processo, até como ex-governador, a minha obrigação. Eu só quero... Mas isso não vem ao caso, se fosse um carro só, se fosse um ônibus só, nós já teríamos que estar aqui fazendo isso, protestando e procurando um jeito de fazer com que a população tenha tranquilidade. A minha preocupação é exatamente essa, nós não tentar... diminuir o problema. Nós estamos diante de um problema muito grave. Eu estou me colocando à disposição para que nós, os 3 senadores, os 8 deputados federais, porque isso é um fato novo para nós. Nós nunca nos deparamos com a situação dessa. E isso gera uma intranquilidade muito grande. Ontem eu recebi vários telefonemas, telefonema do meu filho, me perguntando como é que ia ser a noite. Então, a situação é grave. Lhe parabenizo se trazer a tribuna do Senado e estar se articulando com os ministros. Tentando ajudar, né? Isso é de fundamental importância. Queria só te parabenizar. Obrigado. E eu só queria dizer, senador Petecão, que, lamentavelmente, esse é o nosso país. Tem um povo bom, de fato, um país abençoado por Deus, bonito por natureza, mas nós estamos vivendo uma sociedade embrutecida. A vida não tem valor nenhum, se mata por qualquer coisa. E aí não é surpresa o seguinte, as organizações criminosas estão em Rondônia, estão no Acre, estão dentro dos presídios. E aí você tem uma lei, para uma pessoa ficar presa 10 anos nesse país, tem que matar 4. Eu participei da comissão da reforma do Código Penal. É um absurdo o Congresso não atualizar uma lei que é de 1940. 52 mil pessoas assassinadas por ano, a gente não discute. Está lá, mofando na Comissão de Constituição e Justiça. Vamos separar, nós não vamos dar uma satisfação para a opinião pública, nós não vamos cuidar da vida, de valorizar a vida nesse país. Então, eu acho que o Acre está sendo vítima dessa doença, dessa chaga que toma conta do país hoje. Essas organizações criminosas estão há muito tempo instaladas dentro do presídio, são monitoradas, mas aí comete crime e daqui a pouco a justiça solta. A maioria desses que estão envolvidos nessa ação criminosa lá no Acre são pessoas reincidentes, que estão em liberdade provisória, porque a nossa lei é frouxa. A nossa lei, de alguma maneira, na lei que nós temos hoje, a lei penal no Brasil, o crime compensa. E é lamentável que a população sofra o que a população de Rio Branco sofreu ontem. Vossa Excelência colocou muito bem. Eu estou aqui, falei com o governador, falei com o prefeito, e se for necessário, amanhã ou depois, ou semana que vem, vamos estar juntos, tenho certeza, a bancada, para que as autoridades façam. Mas, nesse momento, estou reconhecendo, agradecendo o trabalho do ministro da Defesa, Aldo Rebelo, do ministro da Justiça, das autoridades todas
ligadas ao Ministério da Justiça, que estão adotando, a pedido do governador Tião Viana, das autoridades. Eu não vou adiantar quais as medidas, porque a ação para combater criminosos com essa maneira que eles agem, organizada, tem que ser feita com uso de inteligência. Mas eu cumprimento o secretário de Segurança, cumprimento todas as forças policiais, o governador Tião Viana, e espero que em poucas horas, ou nos próximos dias, amanhã ou depois, medidas definitivas sejam adotadas para desmontar essas quadrilhas que tentam se instalar no nosso estado do Acre. Muito obrigado.